Vamos lá, gente, as reações químicas. As principais que a gente vai ver são essas aqui. A primeira, síntese ou adição. Vamos lembrar, quando a gente fala, né, síntese é um resumo. Então, a gente tem A mais B resultando em C. Então, nós vamos ter aqui, né, dois elementos químicos resultando em uma única substância. Aqui a gente tem o magnésio mais o oxigênio, vai resultar no óxido de magnésio. Essa é a síntese, então eu tenho dois resultando em um. Análise ou decomposição é o contrário. Eu tenho uma substância que vai dar origem a dois elementos aqui ou duas substâncias diferentes. Eu tenho o óxido de mercúrio. Esse símbolo aqui, esse triângulozinho, significa o quê? Um aquecimento. Então, eu vou aquecer o óxido de mercúrio. Vai acontecer a reação dando origem a dois elementos aqui, o mercúrio e o oxigênio. Essa é a análise ou decomposição. Agora, simples troca ou deslocamento. Eu tenho um elemento aqui e aqui eu tenho dois. O que acontece? Esse daqui desloca o X aqui, tá? Como se tivesse dado um empurrão. Então, ele passa a ficar com esse. Então, eu vou ter o AY mais o X. Eu tinha o A sozinho, passei a ter o X. Exemplo aqui, olha, eu tenho o zinco mais o ácido clorídrico. O zinco faz o hidrogênio deslocar. Aí eu fico com cloreto de zinco mais o hidrogênio. Agora aqui a nossa última, as reações de dupla troca. Na dupla troca, tá? Eu tenho, olha, AB mais o XY. Eu vou trocar nos dois casos. Então, o A passa a ficar com o Y e o X com o B. Então, começa AB mais XY e termina AY mais XB. Olha só, sulfato de sódio mais o hidróxido de bário. Passei a ter aqui o hidróxido de sódio, né? Então, o OH com o N aqui. E o sulfato de bário, tá? Então, todo mundo trocou. Isso aqui é uma reação de dupla troca. A gente não pode esquecer, olha, nessas equações químicas, né? Quando a gente vai ter, o que acontece? O que vai reagir são os reagentes, tá? Então, os reagentes reagem e formam os produtos, tá? Ou o produto. A gente não pode esquecer, primeiro reagente, depois produto. Olha só, reações de oxidação inox que a gente vai ver agora. Oxidação é quando perde elétrons. Se perde elétrons, aumenta o NOx. Redução, ganha elétrons, então diminui o NOx. Vamos lá, se a gente pegar a tabela periódica, a gente vai ver, olha, o potássio está na família 1A, mais 1. Esse mais 1 é o NOx dele. O flúor, na família 17 ou 7A, ele é menos 1. Esse menos 1 é o NOx do flúor. Quando a gente faz a ligação, esse mais 1 significa o quê? Que ele vai perder esse elétron. Então, o que acontece aqui? Esse daqui vai o quê? É a oxidação, tá? Vai oxidar, ele perde elétrons. E esse aqui não ganha? Então, se ele ganha, é o quê? Ele está o quê? Reduzindo, é a redução. Por isso que a gente fala o quê? Que é óxido-redução. Alguém está perdendo, alguém está ganhando. Vamos lembrar sempre a tabela periódica. Olha só, aqui, essa tabelinha para facilitar o NOx. Os metais da família 1A, né, que são os metais alcalinos, o NOx é mais 1. Da família 2A, que são os metais alcalinos terrosos, mais 2. Os calcogênios, que são aqui, olha, a família, né, do oxigênio, tirando o oxigênio que vai variar, que a gente vai falar dele, são menos 2, tá vendo? O restante. Na família 17 ou 7A, eles vão ser o quê? Menos 1. Agora aqui, olha, que vocês têm que guardar, a gente tem que guardar, que é a prata, que é sempre mais 1, o zinco mais 2, o alumínio mais 3. Agora vamos olhar agora o hidrogênio e o oxigênio. O hidrogênio, ele vai ser mais 1 quando ele estiver ligado a elementos o quê? Mais eletronegativos do que ele. Ele vai ser menos 1 quando ele for
o elemento mais eletronegativo, tá? Ele vai estar ligado a elementos o quê? Menos eletronegativos do que ele. Agora o oxigênio, que geralmente é -2, né? Tem as exceções. Quais são as exceções? Em óxidos, tá vendo que são compostos binários, que só tem 2, ele é -2. Em superóxidos, quando tem, né, dobra a quantidade, né, ou aumenta a quantidade de oxigênio, vai ser o que? Ele vai se comportar como meio. Nos peróxidos normais, que são compostos binários, sempre o que? Sempre -1. Junto com o flúor, porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Então, o flúor vai ser -1, o oxigênio passa a ser +1, tá? Ou +2. Se eu tenho 2 flúors, né, que é o OF2, ele é +2. Se eu tenho O2F2, ele passa a ser +1. Mas na maioria das vezes ele é -2. Aqui, olha só, agentes oxidantes e redutores. Vamos lá. Quem sofre a redução e quem sofre a oxidação aqui? O cobre, ele era +2, passou a ser 0. Não diminuiu o NOx, +2 para 0? Quando diminui o NOx, redução, tá? Aqui o zinco era 0, aqui passou a ser +2. Não aumentou o NOx? Se aumenta o NOx, ele acontece o quê? A oxidação. Então, olha, de +2 para 0, que ele sofre, né, que é a redução, ele ganha elétrons. Ganha, olha, aqui ele era +2, precisava ganhar 2 elétrons. Aqui ele já está estável, então ele ganhou elétrons. Se ele ganhou elétrons, diminuiu o NOx, sofreu redução. Aqui ele estava estável, né? O NOx dele era 0. O que acontece? Ele perdeu o elétron, passou a ser +2. Quando perde elétron, tá? É oxidação. Aqui, gente, olha, vocês estão percebendo que aqui a gente tem o quê? Substâncias simples, são elementos. O que acontece? Lembrar que quando a substância é simples, olha, o NOx é sempre 0. Aqui no caso, né, tá falando +2, então NOx +2. Mas quando não for um íon, o NOx é 0. E aqui a gente tem substâncias simples, só fazendo redução ou oxidação. Agora aqui a gente vai ter o que? Substâncias binárias, tá vendo? São 2 elementos. O que acontece aqui? A gente vai ter MnO2 aqui, olha, o NOx do manganês aqui não era +4? Passou a ser +2. O que acontece? Não diminuiu o NOx? Se diminuiu o NOx, ele ganhou elétrons, sofreu redução. Aqui o cloro era -1, passou a ser 0, oxidação, tá? -1 passou a ser 0, ele aumentou o NOx, porque aqui era, olha, ele era negativo. Agora tem uma coisa, olha, agente redutor e agente oxidante. Quando sofreu redução, é porque teve um agente oxidante. Alguém fez o quê? Redução. Se é redução, olha, ele não ganhou elétron. Ele ganhou elétron de quem? Ele ganhou elétron de um agente oxidante. Tá? Alguém deu esse elétron para ele. Se alguém deu porque perdeu. Então, olha, toda vez que acontece a redução, é porque alguém deu elétron para ele. Houve um agente oxidante. Se acontece a oxidação, perdeu o elétron. Então, acontece o quê? Houve um agente redutor, alguém ganhou. Olha só, aqui a gente, então, vamos lá. Quem sofre a redução aqui, não é o manganês, de +4 para +2? Quem que provoca essa redução do manganês? É quem está reagindo com ele, que é o HCl. Então, o HCl é o agente o quê? O agente redutor. Agora aqui, olha, o cloro, -1, passando para 0. Não sofreu oxidação? Quem faz ele sofrer oxidação? Não é o óxido de magnésio? Não é o óxido de magnésio que provoca essa oxidação, que é o que está reagindo? Então, olha, quem sofre, a substância que tem o elemento que sofre a redução, funciona como agente oxidante.
A substância que tem o elemento que sofreu a oxidação funciona perante a outra substância como agente redutor.